episódio anterior chegamos em São Paulo, a maior cidade da América do Sul. Com seus mais de 11 milhões de habitantes, se tornou a cidade mais cosmopolita do Brasil e se consolida como a campeã de visitas quando o assunto é o turismo nacional. Andamos de metrô, conhecemos a mais paulista das avenidas, um pouco do seu centro histórico e alguns dos passeios mais queridinhos dos paulistanos. Continue seu check-in com a gente, que agora tem muito mais. Para os paulistanos, Museu do Ipiranga. Para o restante do Brasil, Museu Paulista. A gente vai conhecer esse museu incrível que foi reaberto após 9 anos de reforma para comemorar os 200 anos da independência do Brasil. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil. E é isso que esse quadro aqui atrás de Pedro Américo, de 1888, quer retratar. Uma curiosidade desse quadro é que Dom Pedro II encomendou ele para homenagear o seu pai, Dom Pedro I, que foi o patrono da nossa liberdade. A gente está numa sala do museu agora muito legal, que tem exposição quadros que mostram um pouco da cultura paulista com os cafés, por exemplo, que era uma potência na época em que esse museu, inclusive, foi fundado. Nesse novo momento do museu, inclusive, nessa reabertura em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil, o museu traz pela primeira vez uma exposição de pessoas pretas e indígenas, mostrando que eles também são extremamente importantes para o Brasil, se não os mais importantes na sua cultura, história e composição, e não apenas os bandeirantes, que eram o maior destaque aqui antes da sua reforma. Na sala que a gente está agora, tem o acervo mais antigo do museu e, inclusive, essa parte aqui ela não era aberta ao público, então é a primeira vez que as pessoas conseguem caminhar aqui por esses corredores e ver de fato a estrutura do museu, que também é uma parte do acervo da história que ele quer contar. E após a reforma, o Museu do Ipiranga abriu as portas ainda mais tecnológico. O uso de realidade aumentada e realidade virtual permite explorar as exposições de maneira interativa e imersiva. Sistemas de iluminação e climatização automatizados garantem a preservação das obras e o conforto do público. Além disso, totens digitais e aplicativos móveis fornecem informações detalhadas e personalizadas sobre o acervo, tornando a visita muito mais informativa e envolvente. Essa modernização alia tradição e inovação, destacando o Museu do Ipiranga como um exemplo de museu do futuro. Também depois da reforma, o Museu do Ipiranga abriu um mirante no topo do prédio, acima da cúpula da entrada, em que os visitantes podem ter uma vista privilegiada do Parque da Independência. É um passeio imperdível em São Paulo. Os ingressos custam de R$15 a R$30 e podem ser encontrados no site do museu. Curtiu? Então não deixe de visitar. E do lado de fora do Museu Paulista, o passeio continua. O Parque da Independência é maravilhoso para curtir um daqueles dias bem quentes e ensolarados de São Paulo. E também dá para comer aquele pastelzinho de feira com caldo de cana que só o paulistano sabe aproveitar. Além disso, por aqui fica a Casa do Grito, que aparece lá no quadro de Pedro Américo que vimos dentro do museu e que, dizem as lendas, foi o famoso lugar, às margens do rio Ipiranga, que aconteceu o Grito da Independência. No monumento à beira do rio está a famosa Cripta Imperial do Ipiranga, que é onde se encontram inclusive sepultados os restos mortais dos primeiros imperadores do Brasil, Dom Pedro I e suas esposas Maria Leopoldina e Amélia. Ufa, é muita história em um só passeio, né? Estamos num dos
dos pontos turísticos mais emblemáticos de São Paulo. Por aqui, paulistanos e gente do mundo inteiro vivem uma diversidade, com frutas, drinks, petiscos. Parece que aqui a gente sente São Paulo pulsar. O mercadão da cidade, no centro da capital paulista. Esse prédio foi construído pelos nobres da época para marcar a grande era do café. Por aqui, era para ser comercializado lanches, refeições, peixes e hortifruti. Mas ele passou por um período meio conturbado. Ele serviu de paiol para a Revolução Constitucionalista da década de 30. Mas, passado esse momento sombrio, não muito desejado, mas necessário para as questões da época, o mercadão ganhou vida de novo. E desde lá da década de 30, do século 20, ele vem transformando o cenário do centro da cidade, oferecendo muitas iguarias e essa atmosfera riquíssima culturalmente. E um dos pratos, uma das iguarias mais tradicionais aqui do mercadão é o sanduíche de mortadela. Sim, tem inclusive um restaurante aqui que é um dos mais tradicionais, onde o sanduíche de mortadela foi imortalizado, que servia sanduíche de salame. Aí faltou um dia salame, resolveram fazer com mortadela. Nunca mais voltou a ser como era antes. E é esse que eu vou provar agora, porque o Lucas, meu amigo, já fez a reserva da mesa. Espero que ele já tenha até feito pedido. Eu cheguei aqui no Roca, o restaurante mais tradicional do Mercadão de São Paulo, pra gente comer um lanche de mortadela. E ó, a Cris atrasada como sempre. Tá falando mal de mim. Eu quero sanduíche de mortadela. E o Lucas me disse que é dessa altura o recheio de mortadela. Grande. Eu duvido. É bem grande. Não, você vai adorar. Um dos lanches mais tradicionais da cultura paulistana é encontrado no Mercadão, mais precisamente no Roca. Desde 1952, um casal de imigrantes portugueses oferece o gigante sanduíche de mortadela, além dos pastéis de bacalhau e camarão, entre outras iguarias. O restaurante está localizado no 2º andar e, olha, fica sempre muito cheio. A dica do check-in é chegar cedo para garantir o seu lugar. Vale a pena e você não vai se arrepender. O Parque Vila Lobos é belíssimo na zona oeste da capital paulista e se tornou palco de diversos eventos e manifestações culturais. Só de trilhas e ciclovias, o Vila Lobos possui mais de 7 quilômetros de extensão. O espaço também conta com uma biblioteca ao ar livre com mais de 50 mil títulos. É uma opção ao Parque do Ibirapuera e traz atrações que agradam pessoas de qualquer idade. É mais um lugar de espaço verde e aberto dentro de uma capital tão multicultural como São Paulo. Parque Cândido Portinari, ao lado do Parque Vila Lobos, em São Paulo, zona oeste da cidade. E desde o fim de 2022, um elemento toma conta do skyline da capital paulista, que é a Roda Rico. Maior roda gigante da América Latina, 91 metros de altura, por mais de 80 metros de diâmetro, 42 cabines que cabem 8 pessoas. Com Wi-Fi, dá para ouvir música, ar-condicionado, tem cabines VIP. Bom, melhor do que falar é ir para esse rolê e eu vou te mostrar agora, vem! O nosso check-in agora é no Beco do Batman. Você já deve ter ouvido falar, visto no Instagram, porque é um lugar muito instagramável. O que acontece? São Paulo é cheio de galerias, de exposições de arte. E o Beco do Batman nada mais é que uma galeria de arte de rua a céu aberto.
nos fins de semana tem feirinha, tem muita festa, dá para ouvir um som aí que tá rolando e é um ponto de encontro da galera paulistana. E como surgiu o Beco do Batman, a história é muito curiosa. Um artista desconhecido, ninguém sabe até hoje quem começou, mas ele veio até aqui, essa região, na Vila Madalena, em São Paulo, e grafitou um Batman. E dali as pessoas começaram a chegar, colocar as suas instalações, fazer os seus grafites, todos nas paredes do beco. Até hoje ninguém sabe quem é o cara que começou. E ele é tão importante que além dele ter começado, ele deu um nome a essa região de São Paulo, que é o Beco do Batman. Olha que mistério! E eu estou com a Lilian, que é do Vai de Roteiro, e você pode entrar aqui ó, nesse site e agendar o teu rolê com Vai de Roteiro, né Lilian? Isso mesmo. Vem passear com a gente. Chegamos no bairro da Liberdade e vamos de história. Em meados do século XIX, aqui era localizada a Praça dos Enforcados, onde os escravos da época eram executados. No início do século XX, em 1908, desembarcou o primeiro navio vindo do Japão em São Paulo. E esses imigrantes se alojaram por aqui. De lá para cá, muitos outros orientais chegaram a São Paulo e vieram também para a Liberdade. Hoje a Liberdade não é só um bairro tipicamente japonês, tem um pouquinho de cada elemento de uma cultura oriental muito vasta. E aos domingos acontece feira, acontece venda de alimentos, de artigos, a cidade vibra nessa energia cheia de elementos e muita história para contar. No bairro da Liberdade, o jardim japonês com árvores que foram trazidas do Japão para comporem esse ambiente. Além disso, algumas das carpas mais famosas aqui da cidade de São Paulo e que de fato remontam um pouquinho dessa cultura japonesa que se instalou aqui nessa região. A história do bairro da Liberdade se funde com as pessoas pretas da capital paulista. Inclusive, foi aqui no bairro da Liberdade que nasceu a primeira escola de samba de São Paulo, a Lava Pés. E essa estátua aqui é Madrinha Eunice, a fundadora da nossa primeira escola de samba da capital paulista. Imagine um lugar extremamente glamuroso e que fez a história de São Paulo se expandir ainda mais pelo Brasil. Sim, estamos aqui no Teatro Municipal, que foi inaugurado em 1911. Inclusive, a nossa guia maravilhosa que está nos acompanhando aqui nesse passeio contou que por conta da inauguração aqui do Teatro Municipal, aconteceu o que seria talvez o primeiro trânsito da cidade. Pois é, 20 mil pessoas pararam aqui na porta do Teatro Municipal justamente para ver a luz elétrica. O Teatro Municipal aqui de São Paulo foi um dos primeiros prédios da cidade a receber a luz elétrica no Brasil, que numa época que não era ainda tão popularizada e que não era de fácil acesso para todas as pessoas. Então aqui nesse espaço, em 1911, 20 mil paulistanos pararam lá na porta para ver a luz brilhar pela primeira vez. E para demonstrar o status e o poder que uma pessoa tinha aqui no Teatro Municipal assistir um espetáculo da época, esses camarotes aqui que estão a partir do segundo piso mostram a importância de cada pessoa. Quando a gente observa, os primeiros aqui são no metal, que com certeza é bastante precioso, e mais para cima é só cimento. Então isso mostra que nem todo mundo tem a mesma importância quando chegava aqui para assistir um grande espetáculo musical. Mostrei para vocês a visão lá de baixo e agora eu subi aqui para a galeria, que é onde as pessoas menos abastadas ficavam, para contar um pouquinho da arquitetura aqui do prédio. A arquitetura aqui do prédio é eclética. Eclética porque ela mistura diversos estilos arquitetônicos muito famosos aí no mundo inteiro da mesma época.
O Teatro Municipal de São Paulo, junto com o Teatro Municipal do Rio e o Teatro Amazonas, foram construídos na mesma época, por isso que eles têm essa mesma suntuosidade e quando a gente olha de dentro, um lembra muito o outro. Então isso é muito legal de vocês saberem quando vocês vierem visitar aqui o Teatro de São Paulo. Na Avenida Paulista, em São Paulo, várias opções de gastronomia, inclusive esse lugar aqui que a gente está, o Cruzeiros Bar. Eu já tô com o meu chopp e eu convido vocês para esse almoço comigo. O Cruzeiros Bar, localizado no coração da Avenida Paulista, é o destino ideal para o seu almoço, jantar ou até para o happy hour entre amigos. Oferecendo um ambiente sofisticado e aconchegante, o bar conta com um cardápio variado que vai desde pratos tradicionais até opções gourmet. Durante o happy hour você pode provar uma seleção de drinks e petiscos e além de um espaço para turistas, é um dos meus pontos de encontro preferidos para descontrair após um dia de trabalho. Já segue o Cruzeiros no Instagram e me segue também, hein? E no próximo bloco vamos para o extremo sul de São Paulo conhecer um rio que dá até para nadar. Não saia daí que o check-in volta já já. Eu espero que você esteja gostando do episódio de São Paulo do programa Check-in, essa cidade incrível. E eu tô aqui no Parque do Povo para contar que você pode fazer essa viagem exatamente como eu, porque a Genial Tour é minha parceira e vende o meu roteiro personalizado. Então assim, ó, você vai vir para São Paulo e vai fazer exatamente tudo do jeitinho que eu fiz. Muito legal, né? Então, acessando do site da Genial Tour, que vai aparecer aqui embaixo na sua tela, você garante um baita descontão se você falar que viu essa dica aqui no programa Check-in. E essa dica, esse descontão não vale só para São Paulo, tá? Vale para qualquer outro destino que você quiser visitar. Mas São Paulo, como a gente está vendo no episódio, é uma cidade linda e eu tenho certeza que você não vai se arrepender se vier aqui conhecer ela, beleza? Então assim, ó, a gente vai voltar agora pro episódio, mas antes disso, entra no site, entra no Instagram da Genial Tour e garanta a tua viagem. No último bloco, passeamos na maior roda gigante da América Latina e no bairro da Liberdade. Mas ainda tem bastante coisa de São Paulo pra te mostrar. Vem comigo. Bora conhecer agora um passeio diferentão da cidade. Saindo do centro de São Paulo pro polo de ecoturismo Selva SP, no bairro do Marcilac, no extremo sul da capital, você percorrerá um trajeto de 50 quilômetros que leva cerca de 1 hora e 30 minutos de carro. Mas também dá pra vir de ônibus. É um pouquinho longe, mas compensa. Vem comigo que eu vou te mostrar. Pra vocês terem uma noção, a gente ainda tá dentro da capital paulista, é no extremo da zona sul da cidade e tem uma cachoeira muito legal que a gente vai aproveitar o dia hoje. Bora? O Grêmio é bem grande, né? A minha cidade tem uma... Acho que eu não vou tentar passar essa vergonha não. Ah, é legal pra fazer. Tem vergonha que a gente não passa. Ô amor, mas é a sua função de apresentador. Ó, o esquema é aqui, ó. Você fica com o joelho flexionado, nunca fica com ele reto. Tá. Encostou aqui, ó. Nossa, Deus te proteja. E dá pra fazer várias coisas por aqui, desde apenas relaxar e curtir a natureza, ou até se aventurar no stand-up paddle, descer de tirolesa ou navegar de caiaque rio acima. São Paulo acabou ficando conhecida aí ao longo do tempo pela poluição. E esse rio aqui, o Capivari, é o único hoje em São Paulo que não é poluído. Então a gente pode entrar aqui, tomar banho, se divertir, brincar de fato na cachoeira. Mas ó, agora é hora de eu aproveitar um pouquinho aqui o meu passeio, vou andar de caiaque agora. O polo de ecoturismo e esse passeio promovido pelo Vai de Roteiro, ele traz você aqui nessa região que também é um território indígena, dentro da capital paulista. Então você ainda consegue ter esse contato com os povos originários aqui na cidade de São Paulo também. Fica aí de curiosidade. E com o Vai de Roteiro, a iniciativa da Secretaria de Turismo de São Paulo, você consegue fazer esse passeio saindo do centro de São Paulo. Basta você entrar nesse site que vai aparecer aqui, reservar e vir curtir essa cachoeira linda no extremo sul de São Paulo.
E para fechar o nosso passeio de ecoturismo aqui no extremo sul de São Paulo hoje, a gente está aqui na beira da represa do Guarapiranga e agora a gente vai fazer um passeio de barco. A gente vai atravessar daqui até a outra ponta da represa que já fica bem distante daqui, por mais que não pareça. A represa do Guarapiranga é um dos maiores reservatórios de água potável de São Paulo e pode ser uma opção para quem quer curtir um dia de sol e de quase praia em Interlagos, também na zona sul da capital, pertinho do autódromo, famoso pelas corridas de Fórmula 1 e dos festivais de música. Com 26 quilômetros de espelho d'água, é o refúgio perfeito para escapar do agito da cidade e de quem busca tranquilidade em meio à natureza. Suas águas serenas oferecem uma variedade de atividades, desde passeios de barco até trilhas cercadas pela Mata Atlântica. A represa do Guarapiranga também é pertinho do bairro em que eu nasci e cresci, então é muito orgulho pra mim, né? Quem aí quer um spoiler? Chegamos num bar para os amantes dos filmes e séries. Localizado em Pinheiros, esse espaço único oferece uma experiência imersiva com cenários icônicos, drinks temáticos e uma decoração instagramável que você vai amar para postar nas redes sociais. E o melhor, o spoiler não se limita a São Paulo, tem unidades espalhadas por todo o Brasil. Então é um lugar perfeito para celebrar a magia do cinema e para criar lembranças inesquecíveis. Em São Paulo, assim como nas grandes cidades do mundo, principalmente na Europa, os nobres eram enterrados em igrejas. Mas a gente sabe muito bem que uma cidade não é feita só de pessoas nobres. Na época, inclusive, haviam escravos. E os escravos precisavam ser enterrados em algum lugar. Então, estamos aqui na frente do túmulo de Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, que historicamente doou esse terreno aqui para a Prefeitura de São Paulo na época, construir esse cemitério, que agora recuou, tem uma história dele que é grande, tem muitas curiosidades. Ele, além de enterrar pessoas normais, ele passou a enterrar também nobres aqui. Hoje, aqui em São Paulo, esse cemitério só tem pessoas muito famosas, de famílias muito ricas enterradas. O Cemitério da Consolação também é conhecido por sua arquitetura, além de contar com diversas esculturas artísticas. O local, embora macabro, é um verdadeiro museu a céu aberto e reflete a história e cultura paulistana. Porém, a história de Domitila vai além da caridade que ela sempre foi acostumada a fazer. Domitila de Castro era amante de Dom Pedro I, o imperador do Brasil. E as pessoas vêm até o túmulo dela, até hoje, para fazer pedidos de um bom casamento. Além disso, o cemitério é ponto de encontro para passeios noturnos turísticos. Oferece uma experiência única de história e mistério. Você tem coragem? O Ítali é o maior centro gastronômico italiano de São Paulo. O ambiente possui a ideia de reunir o melhor da Itália sob o mesmo teto. Então aqui você pode comer, comprar e aprender sobre essa cultura tão linda que também é uma das bases da maior capital do país. Além do centro de compras gigante e com diversas opções de produtos, desde massas prontas até os melhores rótulos de vinhos, o ambiente possui alguns dos restaurantes mais renomados da cidade que trazem a diversidade e a qualidade da gastronomia italiana para os paulistanos. Se a gente viu o coração financeiro da cidade no centro, agora a gente está na parte mais moderna. Aqui é o Reduto, o condado dos Faria Limers. A Faria Lima é hoje um dos principais centros financeiros de São Paulo e ficou conhecida por suas modernas torres corporativas e seu dinamismo econômico que movimenta a economia de todo o país. Agora, uma curiosidade interessante. Você sabia que a região originalmente é residencial? Ela se transformou rapidamente nas décadas de 70 e 80 em um importante eixo comercial e é o que é hoje. São Paulo sendo São Paulo, né? São Paulo também pode ter opções bem radicais. Eu acabei de chegar aqui no iFly, que é um simulador de voo livre. Será que eu vou ter coragem disso? Gente, enfim, é uma competição, uma modalidade esportiva, mas aqui em São Paulo vira um programa, vira uma recreação. O Lucas já chegou porque antes de nós nos jogarmos, mergulharmos nos ares, precisa de um treinamento. O Lucas já está fazendo o treinamento e eu vou entrar agora para fazer o meu, senão eu perco essa.
andar do complexo Vila Anália, o restaurante grego Mi abriu suas portas. Além da cozinha com pratos à base de frutos do mar e um bar com coquetéis diferenciados, toda a decoração tem inspiração na cultura grega, tanto na parte interna quanto na parte externa. Além disso, o espaço possui um lago artificial com vários peixes ornamentais e comidinhas maravilhosas. Aos domingos à noite sempre rola uma festinha super legal em que a gente pode quebrar os pratos de gesso típicos da cultura grega para mandar embora todas as energias ruins e atrair somente coisas boas. O complexo está localizado no bairro do Anália Franco, na zona leste de São Paulo, e mesmo com menos de um ano de sua inauguração, já recebeu a colher de ouro da revista Comer e Beber da Veja São Paulo. Cris e eu amamos, e eu tenho certeza que a gente se despede de São Paulo com a nossa energia lá em cima, não é? E no próximo episódio vamos conhecer uma das cidades mais importantes do Brasil na era colonial e mais uma capital brasileira que dispensa apresentações. Que tal um cafezinho e um pão de queijo? Chegaremos em Minas Gerais no encontro entre o moderno e o colonial que só um país como o Brasil consegue proporcionar. Até o próximo check-in!